Então, desde já, professor Fernando, passo agora ao professor Oxandro, né? Então, uma rápida apresentação do professor Oxandro, já conhecido praticamente todos, né? Mas o professor Oxandro possui graduação e mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e é professor titular da Escola de Direito da PUC Paraná, professor permanente do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado na mesma instituição e é um advogado reconhecidamente atuante. Professor Oxandro, é um prazer enorme ter a oportunidade de ouvi-lo mais uma vez. Sinta-se à vontade e a palavra é sua. Muito obrigado, professor Efim. Eu quero agradecer ao professor Fernando Araújo, que sempre nos estimulou. O professor Efim deve se recordar que se o curso de Direito Eletrônico existe, em parte é pelo estímulo que o professor Fernando Araújo e pelas portas que ele abriu para nós na Faculdade de Direito de Lisboa. E eu aqui preciso fazer um registro que em função da pandemia, nós tínhamos conversado, eu e o professor Efim, em função da impossibilidade do deslocamento, não haveria o curso de Direito Eletrônico em 2021. Contra o que o professor Fernando Araújo se opôs veementemente, dizendo que não. Faríamos num sistema diferente, um sistema enxuto, um sistema gratuito, mas faríamos para nunca deixar de perder a sequência. E baseado nisso, nós estamos hoje aqui. Também quero agradecer, especialmente, fazer um agradecimento especial ao professor Efim, que tem sido o meu companheiro aí no direito eletrônico desde o início e é uma honra, uma satisfação muito grande. E agradecer à professora Cíntia, porque ela facilitou uma parte do meu trabalho ao trazer algumas questões técnicas, professora Cíntia, com as quais eu me debati loucamente para poder fazer a minha apresentação. Feito essas considerações, agradeço a audiência, que hoje está aí em 116 participantes, um novo recorde, e procurarei ser o mais objetivo possível no meu tema, que é o contraditório e ampla defesa nas decisões automatizadas, um tema complementar à exposição da professora Cíntia. Muito bem, não há dúvida dos impactos e transformações levados a efeito pela tecnologia, com grande penetração em vários segmentos da nossa vida, relações profissionais, relações pessoais, comerciais, como bem destacou a professora Cíntia nos seus slides. A era da informação, a era da economia da informação, a quarta revolução industrial são algumas das expressões utilizadas para descrever sinteticamente essa nova fase do que eu vou denominar do desenvolvimento humano. Se antes o petróleo e outros minerais eram representativos de riqueza, no mundo atual a informação, os dados são a nova representação da riqueza. A nossa tecnologia oferece atualmente programas inteligentes, sensores como GPS, provedores de internet, distribuidores de mais variados produtos e serviços, permitindo que os consumidores tenham um amplo acesso, e tudo isso está enredado numa nova sociedade. Uma nova sociedade inteiramente interligada. Essa nova fase da vida em sociedade parece não ser algo totalmente estranho para nós, pois em outros momentos históricos da humanidade nós vivenciamos grandes transformações, como aquelas relacionadas, por exemplo, classicamente, às máquinas a vapor, modos de produção fordistas. Entretanto, há uma diferença dessa nova era em razão de a tecnologia e a informação se tornarem imprescindíveis a ponto de sua atuação dar-se com e por conta delas. Ou seja, a própria informação retroalimenta aquela informação, alimentando, por sua vez, um processo de grande conexão entre os diversos atores sociais. Essa conexão e as mudanças que dela derivam geram grande desconforto em razão da quebra de paradigmas tradicionais. O ser humano, como todos sabemos, tradicionalmente tem uma certa aversão ao novo. Tá? Essas transformações são relevantes, como foi evidente durante o período da pandemia de Covid,
em que a tecnologia exerceu um papel fundamental para permitir que conseguíssemos suportar o isolamento social. Esse desconforto é fruto da percepção de que os efeitos não são apenas benéficos, porque há um horizonte desconhecido, especialmente se tratando de algoritmos inteligentes, máquinas autônomas e da chamada inteligência artificial. Assim, pergunto-me, qual será o papel dessa nova tecnologia em nossa sociedade? Após essa breve introdução, passamos a nos dedicar aos impactos da tecnologia no âmbito dos processos judiciais. Partimos de um dado. Em 2019, o Brasil possuía, em todas as suas esferas judiciais, aproximadamente 78 milhões de processos tramitando em todo o Poder Judiciário, de acordo com dados do CNJ. Isso são dados de 2019. Esse dado confere a dimensão do problema que produz em todos uma sensação de que algo precisa mudar, de que algo precisa ser feito. E isso passa pela aplicação da tecnologia ao direito. Existem várias tecnologias disruptivas disponíveis para aplicação ao direito. Vou citar algumas. Automação documental, conexão constante via internet. Os escritórios da advocacia hoje estão o dia todo conectados. Tá? Mercados legais eletrônicos, ensino online, isso ficou muito evidente no período agora recente de 2020. Consultoria legal online, que está disponível, né, em várias plataformas. Tem uma plataforma, por exemplo, que cobra R$ 29,90 por mês, e você pode fazer consultas a um advogado online constantemente. Né? Plataformas jurídicas abertas, comunidades online colaborativas, existem várias comunidades online colaborativas. Eu preciso fazer um mandado de segurança, preciso implementar um mandado de segurança, como é que eu faço? Né? E as comunidades acabam colaborando entre si. Né? Resolução online de conflitos. Nós tivemos aí muito sucesso recentemente com a plataforma, o professor Efraim tem mais propriedade para falar, mas consumidor.gov, né? Nós temos análise automatizada de documentos e temos níveis mais avançados, como, por exemplo, previsibilidade de resultado de processos, né, que estão sendo desenvolvidos. Então, esses são alguns tipos de aplicações concretamente disponíveis nos dias atuais. Eu, embora um entusiasta da tecnologia, não posso deixar de revelar uma grande inquietude sobre a sua aplicação na esfera judicial, especialmente porque tenho grandes dúvidas a respeito das relações de causa e efeito oriundas dessa conexão. O encantamento com a eficiência e a produtividade não pode vendar os olhos para uma série de outros aspectos igualmente importantes e relevantes que estão, a meu ver, passando ao largo da discussão. Farei algumas comparações entre o sistema que denominarei nesta minha exposição de justiça analógica e o sistema que chamarei de cyberjustiça ou e-justiça. Primeiramente, é preciso destacar que a tecnologia tem alguns beneficiários imediatos, que são os titulares do capital intelectual envolvido na confecção da tecnologia. Os titulares da própria tecnologia, né, seja através de desenvolvedores, investidores, acionistas, enfim, que se dedicam ao ramo das chamadas legal techs. Portanto, enquanto o sistema analógico de justiça está centrado na capacidade que alguns tinham de ser mais brilhantes que outros no desenvolvimento de teorias e argumentos jurídicos, no sistema de cyberjustiça, a diferenciação se dá no plano do capital, disponível para promover os investimentos necessários para adquirir a tecnologia, né, para aumentar a sua vantagem sobre a outra parte. Aparentemente, isso seria uma evolução, mas é muito mais que isso. É uma vantagem que me parece ser desproporcional de uma parte em relação à outra. Assim sendo, nem todos poderão participar desse processo de algoritmização da justiça. O segundo ponto diz respeito à concentração do domínio da informação. Poucos titulares da tecnologia conseguem promover uma adequada análise de dados disponíveis, ou são eles próprios os titulares desses dados, o que pode levar a uma manipulação da informação para atingir certos resultados que não são necessariamente positivos.
Novamente, uma ponderação precisa ser realizada entre os efeitos da mecanização, da previsibilidade, mas também da própria manipulação sobre os comportamentos humanos a partir da informação detida apenas por alguns poucos titulares desses dados. Em última medida, podemos ter um controle de comportamentos com importantes repercussões ao nível político, eleitoral, empresarial e, por que não, judicial. Esses exemplos concretos já ocorrem no nível político, no nível eleitoral, no nível empresarial, mas é pouco estudado no nível judicial. Né? Nós temos vários exemplos recentes envolvendo essas dimensões políticas, eleitorais e empresariais, mas temos tido pouco foco na discussão quando isso se trata de aspectos judiciais. Quem controla a informação pode não somente predizer, mas também atuar de forma preventiva, para manipular os dados até atingir seus objetivos. Já vou chegar nos exemplos. No âmbito judicial, surgir uma distinção nesta abordagem entre automação da justiça e a aplicação de algoritmos na justiça. Quanto à automação, eu quero destacar esse ponto. Houve uma rápida aceitação da tecnologia como meio de realização de atos processuais. O que eu quero dizer? Nós facilmente fomos cooptados pela tecnologia. Soando para os brasileiros absurdo não existir no âmbito de sua jurisdição os chamados processos eletrônicos. No estado do Paraná, por exemplo, um estado com aproximadamente 12 milhões de habitantes, os processos são todos eletrônicos. Tá? Em outros estados, o processo eletrônico também está muito avançado, beirando já também os 100%. E nós nos acostumamos com isso facilmente. No estado do Paraná, por exemplo, coube aos próprios advogados promover a digitalização dos processos e a sua conversão em processos eletrônicos. No começo houve muita reclamação, mas depois todos viram as imensas vantagens que isso trazia sob diversos aspectos. Pois bem, nos acostumamos, então, ao processo eletrônico. Nós estamos falando disso de automação. Foi o desenvolvimento desses processos eletrônicos em suas mais variadas formas. Eu posso citar, por exemplo, o ProJude no Paraná, PJE em vários tribunais, especialmente tribunais do trabalho, EPROC, que é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, dentre outros, que impediu o colapso do Poder Judiciário durante a pandemia. Os atos processuais, em sua grande maioria, continuaram a ser praticados normalmente, com audiências, julgamentos por videoconferência, conversas entre juízes e advogados por sistemas como WhatsApp, Zoom, Google Meet, entre outros vários disponíveis. Vários tribunais regulamentaram citações e intimações por WhatsApp, dentre outras várias tecnologias que permitiram a continuidade dos procedimentos judiciais em geral. É inegável, portanto, que essa automação permitiu a redução do tempo para a solução dos processos e facilitou a vida das partes, advogados e magistrados, além de promover uma grande redução dos custos de transação. Vou dar um exemplo, no caso das citações. No sistema analógico, na justiça analógica, o processo era distribuído em papel, passava pelo distribuidor, levava alguns dias para distribuir, o processo ia concluso, o famoso concluso, né, que o processo ia ao juiz, o juiz tinha um tempo para despachar. Eu não sou uma OAB muito antiga, mas o juiz despachava a caneta, né, cite-se, né, e assim por diante. Eu recentemente tive a necessidade de ajuizar uma ação no período agora do recesso. Em exatos 48 horas havia ocorrido tudo isso e o sujeito estava citado por WhatsApp. Né? Por quê? Porque no sistema eletrônico o processo é distribuído automaticamente, expede-se em guias automaticamente, já tem a decisão pronta, ele só modifica e anexa ao processo, né? A decisão é lançada no sistema, aquilo é prontamente, em questão de poucas horas, você já tem todas essas atividades que levavam dias, às vezes meses, executadas. Tá? Então, a automação permitiu aquela aplicação próxima de um nível ótimo de dois grandes valores da nossa sociedade, que é a eficiência e a eficácia do processo judicial. Por quê?
Porque ao incorporar a tecnologia ao processo, está favorecendo a sua gestão, né? Sendo possível destacar o acesso facilitado às partes. Eu posso acessar meus processos hoje pelo celular, redução dos custos de transação com armazenamento. Hoje você não precisa de grandes escritórios porque está tudo armazenado em nuvem. O consumo de papel caiu drasticamente, né? O número de pessoas para gerenciar o andamento processual também caiu drasticamente. Eu cito como exemplo algo que praticamente está entrando em extinção, que é a figura do estagiário, né? Para que você precisa? Antigamente você precisava de estagiário para ir buscar um processo no fórum, e assim, hoje você precisa, o estagiário precisa desenvolver outras capacidades para que ele possa ser incorporado num escritório de advocacia. Então, assim, enquanto a automação não se observam grandes discussões em torno da sua aplicação, sendo vista comumente como um fator positivo. Nesse momento, temos a passagem de um processo judicial que era escrito, no sentido mais tradicional, que era moroso, que era analógico e que era notoriamente presencial. Para migrarmos para um processo judicial ágil, né, tecnológico e digital. Portanto, nesse ponto, precisamos destacar a mutação, que faz com que seja muito diferente da questão que eu vou abordar na sequência, que é a cyberjustiça ou a e-justiça. Aqui existe a conversão, que me parece que é um dos primeiros problemas, da linguagem simbólica para a linguagem matemática, jurídica. Então, quem fez faculdade de Direito para fugir da matemática tem uma má notícia. Você vai ter que começar a compreender um pouquinho da matemática, que eu vou chamar aqui de matemática jurídica, professora Cintia, se me permite, se cometi uma gafe nesse sentido. O que se observa é que nós temos constantes estatísticas apresentadas que permitem trazer um certo tipo ou um certo nível de previsibilidade, diferente daquela tão comumente pedida pelas partes e pelos advogados. Então, tomem cuidado. Uma coisa é a previsibilidade da decisão no sistema analógico, quer dizer, dois processos iguais deveriam ter decisões iguais. Não é desta previsibilidade que estou me referindo. Eu me digo a previsibilidade no sentido de que hoje nós temos sistemas de algoritmos de inteligência artificial que podem fazer um apanhado das decisões dos magistrados, dos tribunais, para poder prever, né, ter a previsibilidade que vai além de simplesmente permitir se a demanda terá ou não êxito em sede judicial, mas avaliar de uma forma nunca possível para os seres humanos a posição dos magistrados, os julgados, os tribunais e todos os fatores que podem representar um resultado positivo em um determinado processo, através de intrincados sistemas algoritmos disponíveis à venda, o que acabará por importar em algum nível de desigualdade entre as partes, baseada não na maior competência dos advogados, mas na quantidade de capital disponível para investir em tecnologia capaz de desequilibrar o resultado de um processo. No âmbito do Poder Judiciário, a tecnologia tem sido defendida como a solução para o clássico problema da morosidade e pela premissa, que sai equivocada, de que existem muitos processos para julgar e pouca estrutura, especialmente de magistrados para essa tarefa. Assim, de modo generalizado, os tribunais brasileiros iniciaram uma corrida em busca de algoritmos e também inteligência artificial para, supostamente, resolver o problema da celeridade. Assim, o Poder Judiciário está dando um passo adicional. Ele está passando da simples automação para o uso instrumental dos algoritmos e da inteligência artificial, para tentar produzir o que nós estamos denominando de uma justiça-máquina. Em, no mínimo, duas dimensões que estão me preocupando. Uma delas é da e-justiça como um complemento da decisão judicial, em que os algoritmos analisam os dados e sugerem caminhos ou referendam caminhos para as conclusões de um magistrado. O segundo problema é de outra ordem, em que se discute a possibilidade de a própria máquina tomar a decisão judicial, que, no meu sentir, nem mesmo poderá ser chamada mais de decisão judicial, porque não admitimos juízes que não sejam seres humanos, ao menos por enquanto. Portanto, salvo uma legislação que dê status
judicial ao algoritmo, essa decisão, me parece, não seria mais uma decisão judicial, mas uma decisão algorítmica. No primeiro caso, temos o uso da e-justiça para ajudar na construção da decisão judicial, fornecendo dados e informações que somente uma máquina teria capacidade de processar em tempo recorde para uma decisão de melhor qualidade. Dessa maneira, seriam produzidas o que tem sido chamada de sentence guidelines, ou sentença estándares, mediante a fixação de balizas previamente pelo juiz, que a um simples comando permitirá que a máquina processe aquele padrão e produza as mesmas decisões em um tempo recorde. O segundo caso é conhecido na doutrina por robotização judicial, ou seja, eu deixaria a cargo da inteligência processar os dados, aprender e, ao final, decidir. A diferença é bem expressiva na minha ótica. Por quê? Porque passa a admitir máquinas como atores sociais em comunicação com seres humanos. Veja-se que, em um primeiro momento, aceitamos cordialmente a automação, mas o que se propõe atualmente é um passo adiante, que precisa ser refletido. As discussões levadas a cabo pelos tribunais brasileiros são de aplicação de mecanismos de inteligência artificial, e aí o nível de diálogo muda completamente. Nós temos, basicamente, os seguintes tipos de inteligência artificial: as capazes de pensar como humano, agir como humano, pensar racionalmente e agir racionalmente, ou como a ciência e a engenharia de criar máquinas inteligentes, né? Especialmente programas de computadores inteligentes. No conceito de algoritmo, que a professora Cíntia me antecedeu, nós temos um plano de ação pré-definido, né, a ser seguido pelo computador, né, de maneira que a realização contínua de pequenas tarefas simples possibilitará a realização da tarefa solicitada sem um novo dispêndio de trabalho humano. É uma regra usada para automatizar o tratamento de um dado, um conjunto finito de construções, de instruções, que seguidas realizam uma tarefa específica. Para se demonstrar o perigo, em um artigo que localizei disponível do professor Wilson Engelmann e David Augusto Werner, verificou-se um dado interessante. Em função da inteligência artificial, a possibilidade da profissão do advogado desaparecer é infinitamente inferior à possibilidade de desaparecer a profissão do juiz. Eles apresentam dados em que haveria 40% de chance de substituição de um juiz pela inteligência artificial. Isso nos leva à indagação a respeito de se esses sistemas podem ou não proferir decisões automatizadas. Nós, seres humanos, quando somos confrontados com essa indagação, né, podemos dizer que o apelo é grande. Eu não vou mentir que nós ficamos seduzidos por isso. Por quê? Facilidade, redução do custo e, principalmente, uma crença forte de que a decisão da inteligência artificial é melhor do que a decisão proferida por um ser humano. Nós temos essa crença. Entretanto, não podemos prescindir de algumas questões. Por exemplo, a professora Cíntia levantou a manipulação da máquina pelo responsável pela inserção dos dados. Tá? A interferência sobre os dados coletados pela máquina. Eu posso, por exemplo, programar a máquina, a inteligência artificial, para ela só tratar certos dados e descartar outros. Tá? E se o homem deixar de ser o alimentador desses dados? E se a própria máquina for buscar esses dados? Nós temos vários exemplos de inteligências artificiais que se rebelaram, que se tornaram altamente destrutivas para a sociedade, né? E isso são exemplos já verificados. Né? E me parece que o que seria mais importante, até que ponto nós poderíamos imaginar que a inteligência artificial seria capaz, né, de compreender a intenção do legislador e analisar essa intenção num contexto social, cultural, econômico, no qual as decisões são proferidas. Nós temos vários exemplos de decisões que aplicaram a mesma norma há 20 anos atrás e que hoje aplicam essa norma num contexto completamente diferente. Né? Sempre que tratamos esses temas ligados à tecnologia, eu tenho tido o cuidado
de que as pessoas não pensem que eu estou falando de algo alienígena, algo que não está acontecendo e assim por diante, porque em alguns casos a gente é motivo de chacota, professor Efim, professor Assinte, porque as pessoas entendem, o que você está falando, você anda assistindo muito Star Wars, o que você anda assistindo muita coisa como é que chama, me faltou a expressão, mas de tecnologia, ele está um pouco... Ficção científica. Isso, exato. Ficção científica. Ficção, não é fixação científica. Aí eu fui procurar alguns exemplos. Bom, tem um material que está disponível na internet, inclusive foi objeto de um evento da FGV, só para que os senhores tenham uma ideia. Nos tribunais brasileiros, nós temos 27 projetos de inteligência artificial em andamento, certo? E outros 12 projetos também em andamento. O que me preocupa desses 12 projetos é que esses 12 projetos fornecem as decisões prontas. Tá? Então, esse é um dado concreto. Vamos ali. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele utiliza um sistema chamado Radar. Em um segundo, esse programa julgou 280 processos. Em um segundo, ele julgou 280 processos. Certo? O sistema separou os recursos que tinham idênticos pedidos, os desembargadores elaboraram um voto padrão e, a partir disso, a inteligência artificial julgou 280 processos em um segundo. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte utiliza um sistema chamado POTI. Ele é responsável pela execução das tarefas de bloqueio e desbloqueio de valores, Bacenjude, Renajude e assim por diante. Comparação. Um servidor executava 300 ordens desse tipo por mês. O POTI faz a mesma coisa em 35 segundos e pode ser programado para repetir isso de minuto em minuto, de 10 em 10 minutos e assim por diante. O sistema Clara lê documentos, sugere tarefas e, salienta, recomenda decisões. Ele recomenda decisões, certo? A decisão padrão é inserida no sistema e objeto de uma confirmação a posteriori pelo magistrado. Sistema Horus, ele é responsável, a inteligência artificial para a distribuição de ações. Só para que os senhores tenham uma ideia, um dos maiores contingentes de ações que nós temos são de execuções fiscais. Levava-se um mês para distribuir aproximadamente 48 mil execuções fiscais. O Horus distribui em poucos segundos 200 mil execuções fiscais. Certo? Outros exemplos. O STJ tem um programa, tem uma inteligência artificial que identifica processos similares em 100 mil em menos de 15 minutos. Tá? E no universo de 2 milhões de processos e 8 milhões de peças, né, em 24 segundos, o sistema é capaz de fazer a leitura desse volume de dados. Interessante, tem uma inteligência artificial no Tribunal de Justiça do Amazonas que corrige o advogado. Esse é interessante, ele corrige o advogado, evitando erros de classificação no peticionamento. Então, quando você anexa a petição, o sistema lê e diz, espera aí, seu advogado, essa petição está errada. A petição está errada, não é assim que você tem que colocar nesses... Tá? Interessante esse sistema. Né? Qual foi a eficácia prática? 90% das petições que eram classificadas erroneamente como genéricas passaram a ser classificadas de forma específica. Isso levou a decisões mais de melhor qualidade, porque o magistrado conseguia perceber pelo simples título da petição que aquele fato era mais relevante. Agora, eu me dediquei um pouquinho mais ao projeto Victor, que é do Supremo Tribunal Federal. Por quê? No projeto Victor está escrito o seguinte, que o Victor está na fase de construção de redes neurais para aprender. Ou seja,
Estamos passando a tratar de deep learning ou aprendizado futuro, profundo, pois a máquina passará a criar um padrão decisório. Tá? Se o próprio tribunal é o alimentador dessa inteligência artificial, ele não pode sugerir um padrão restritivo para os recursos. Por exemplo, será que o Supremo, ao desenvolver o Victor, não estaria colocando lá, olha, restringe a admissibilidade recursal, aumente a quantidade de julgados contra os recursos interpostos? É uma pergunta que fica em aberto. Como nós estamos falando de redes neurais, será que o Supremo está cuidando do acesso que as redes neurais têm ao Big Data, ou seja, em que ele começa a dispensar a interação humana? Uma coisa é a dimensão de execução de atividades repetitivas. O Victor começou para ajudar na distribuição por matéria. E hoje, ele realiza o juízo acerca da repercussão geral, auxiliando os ministros. E o próximo objetivo é sugestão de decisões. Isso me parece que leva a uma reflexão muito, muito diferente daquela da simples automação. Essas decisões proferidas de forma automatizada, estou controlando o tempo aqui, professor. Essas decisões automatizadas, quando proferidas por uma inteligência artificial, possuem pressupostos diferentes das decisões proferidas por seres humanos. O grande problema que eu senti na minha pesquisa para fazer a minha apresentação foi que há um consenso generalizado de que a decisão da inteligência artificial é de melhor qualidade. Entretanto, eu também observei que a literatura está bem avançada para fazer uma distinção entre decisões humanas e decisões automatizadas. Por quê? Porque as decisões humanas elas são impugnáveis a partir da maior facilidade para que nós averiguemos o conjunto de fatores que levou aquele magistrado a tomar aquela decisão. Por quê? Porque ele adota uma linguagem que é comum a todos os seres humanos. Os algoritmos são diferentes. Por quê? A professora Cíntia destacou. Eles são obscuros, especialmente na construção das redes neurais que podem ser autonomamente desenvolvidas. Consoante vários exemplos que nós temos, muitos deles, e a maior parte deles negativos, sobre essa possibilidade. Eu gosto sempre de citar o exemplo de uma inteligência artificial do Twitter, que em poucos minutos, em função dos xingamentos que ela sofreu, ela fez uma leitura e passou a xingar de forma preconceituosa, devolver toda a fúria que ela recebia, também de uma forma preconceituosa. Quer dizer, essas redes neurais elas teriam uma certa liberdade para fazer esses juízos. Então, ainda que a decisão do juiz seja proferida por ele em segredo, eu tenho, de certa maneira, acesso aos motivos, mesmo que sejam os motivos errados, mesmo que sejam motivos subjetivos ou até motivos enviesados para decidir. O que não acontece nas decisões automatizadas. Vamos tomar como pressuposto o Código Civil, o Código de Processo Civil. Nós pegamos o Código Civil, o Código de Processo Civil, desenvolvemos um raciocínio que nós somos treinados a fazer nas faculdades, mediante uma intersecção de normas, e chegamos a um resultado. A inteligência artificial ela vai focar principalmente no resultado. Ou seja, ela pode prescindir em algum momento da hermenêutica, como a professora Cíntia explicou naquele primeiro slide, A, B e assim por diante, para chegar a um dado resultado, que, algoritmamente falando, é o resultado mais eficiente, mas pode não ser o resultado, nem o resultado da legislação, nem o resultado mais justo, por assim dizer. Invoco ainda o problema do juiz natural, um juiz natural, que é um princípio caro para nós nos direitos fundamentais no âmbito constitucional. Por quê? Se eu aplicar a inteligência artificial para proferir sentenças, eu estou criando um juízo especial extraordinário.
E o que é pior, como o algoritmo é alimentado por um código criador, seria como se eu tivesse um único juiz natural para todos os processos. Então, vamos imaginar, chegou no Supremo, todo mundo sabe, ou chegou no tribunal, eu posso ter decisões diferentes. Por quê? Porque, em função do princípio do juiz natural, a distribuição ocorre de forma diferenciada e o professor Efim, como julgador, pode decidir de uma forma, a professora Cíntia de outra, o professor Manuel de outra, e assim por diante. Por quê? Porque nós temos um juiz natural. A partir do momento que a decisão possa vir a ser deixada a cargo de uma inteligência artificial, essa inteligência artificial será um único juiz natural, ou seja, todas as decisões serão proferidas de forma idêntica, né? E isso pode levar a que ela própria faça a leitura de que aquela decisão é a correta, e nunca mais você vai conseguir reformar aquele posicionamento. E nós sabemos que de tempos em tempos a jurisprudência muda, de tempos em tempos a jurisprudência é revista, até no novo contexto social, certo? Então, me parece que a questão do juízo natural é uma questão importante para nós resolvermos. Eu vou citar um caso, né, e já estou rumando aqui para o meu final, um caso que ocorreu nos Estados Unidos, né, no caso dos Stados Unidos, salvo engano, deixa eu ver aqui, no estado de Wisconsin, os juízes têm à disposição um sistema chamado Compass. Se você jogar na internet, tem vários artigos sobre esse caso aqui, né? O que é o Compass? Ele era uma inteligência artificial, houve a prisão de uma pessoa, né, por dirigir de forma inadequada, enfim, de forma imprudente, e aí o sistema, a inteligência artificial, analisando o perfil daquele condutor, chegou à conclusão de que ele era um potencial perigo à sociedade. E o juiz considerou isso e aplicou uma pena pesadíssima contra ele, apenas pelo potencial que ele tinha de gerar danos à sociedade, não levando em consideração somente o ilícito em concreto, mas o potencial que aquele sujeito tinha de praticar novos ilícitos e de ser perigoso à sociedade. A questão foi levada à Suprema Corte do Wisconsin, que disse que não, que o sistema era válido e assim por diante. O que me chamou a atenção é o seguinte: o Compass não é público, ele é um sistema privado. É um sistema privado. Ou seja, quem me garante que a empresa desenvolvedora do Compass não possa estabelecer padrões de discriminação, padrões opacos de discriminação, né? Vou citar um outro caso interessante, que foi um caso de reconhecimento facial, que está em moda agora, né? Um caso de reconhecimento facial. O que aconteceu nesse caso de reconhecimento facial? Dois problemas. O primeiro problema, o padrão lançado de reconhecimento facial só ocorreu, só levava em consideração pessoas brancas. E como que essa distorção foi descoberta? Muito simples. Também, se você colocar na internet, você vai ver vários artigos sobre esse caso que se tornou paradigmático. Eles não entendiam por que a inteligência artificial não lia o rosto de uma pesquisadora do grupo. Essa pesquisadora fez o seguinte exercício: disse, olha, espera um pouco, comprou uma máscara branca e colocou a máscara branca. A partir do momento que ela colocou a máscara branca, a inteligência artificial passou a reconhecê-la. Mas como ela não tinha a pele branca de origem, não o reconhecia. E um outro caso recente aconteceu na Nova Zelândia, que um chinês foi renovar o seu passaporte e o sistema na Nova Zelândia é todo ele feito por uma inteligência artificial de reconhecimento facial. E ele não conseguiu retirar o seu passaporte porque a inteligência artificial dizia que o olho fechado, quando na verdade ele era um chinês, com licença, caiu meu. Quando na verdade ele era um chinês, né? Então, agora, imagine se nós começarmos a recorrer à inteligência artificial com reconhecimento facial para identificar certos padrões delituosos.
Eu quis ilustrar com esses exemplos para que vocês vejam que o nosso problema é muito real, né? O problema central, a professora Cintia também foi muito feliz nisso, foi em relação aos inputs e outputs. Nos exemplos que eu dei, provavelmente houve um erro de input. Tá? Quer dizer, aquilo que foi colocado de dados nessa inteligência artificial provavelmente foi viciada em algum momento, né? Intencional ou não, né? Mas o fato é que há uma escolha prévia desses dados no momento da sua inserção. Tá? Então, eu também tenho ainda uma consideração sobre a questão da possível manipulação dessas inteligências artificiais junto aos tribunais brasileiros. Vou citar duas situações concretas. Primeiro, a falibilidade da proteção aos nossos sistemas. Recentemente, o STJ, a mais alta corte em matéria infraconstitucional, foi atacada por hackers e facilmente hackeado e facilmente com vários problemas verificados. Né? E nós tivemos o famoso caso aí de um traficante que foi liberado por conta de um erro no sistema de distribuição do Supremo Tribunal Federal, que foi identificado que foi um erro como não tinha estagiário, foi um erro do sistema. Mas, na verdade, havia uma falha no sistema de distribuição, né, em concreto, que permitiu uma decisão que liberou um traficante. Tá? Isso demonstra como os sistemas são falíveis. Então, vamos imaginar o seguinte, que o hacker invade o STJ, mas ele não invade só para roubar os dados, ele invade para alterar os parâmetros decisórios existentes no STJ. Então, imagine a Big Tech. Hoje, a professora Cintia foi muito feliz. A Big Tech foi lá e bloqueou um determinado presidente. Eu posso não concordar com nada que ele diz, mas esse bloqueio é chocante, né? É chocante. Então, eu fico imaginando se uma Big Tech dessa resolve alterar o padrão da informação para justamente alterar o padrão da decisão que aquela inteligência artificial trará. Eu vejo que a doutrina tem chamado das black box, né, da inteligência artificial em matéria judicial. Técnica, por quê? Porque a gente não acompanha o processo de entrada e saída dos dados, não sabe como se desenvolve o processo de raciocínio, né, e nem como se chega ao resultado final. Né? Jurídicas, eu já citei a questão do juízo natural, mas quero elencar aqui um problema mais recente, da LGPD. Por quê? A LGPD tem um artigo, o artigo 20, que diz que o titular dos dados tem o direito de solicitar a revisão de decisões tomadas com base em tratamento automatizado. Ora, se um tribunal utiliza dados automatizados, né, dados com tratamento automatizado, eu não somente tenho o direito de recorrer sob a ótica do processo civil, mas eu tenho o direito de recorrer sob a ótica da LGPD. Eu tenho o direito de saber como aquela decisão foi proferida. E isso viola a ampla defesa tremendamente. Por quê? Porque eu não sei como trabalhar esses dados, eu não sei como ler um dado desse. A professora Cintia colocou ali um dado de programação, eu tive 3 tipos de medos diferentes. Quer dizer, eu vou ter que contratar um engenheiro, eu não vou ter que contratar mais um advogado, vou ter que contratar um engenheiro da ciência da computação, professora Cintia, porque ele vai ter que me ajudar a elaborar um recurso baseado não no fundamento jurídico, mas no fundamento do algoritmo. Tá? E o artigo 20 me garante isso, me garante. Tem um problema? Tem, porque ele diz o seguinte, tem ressalvado a propriedade intelectual. Ora, e se aquele programa não foi desenvolvido pelo tribunal? Eu entendo que se o programa foi desenvolvido pelo tribunal, direito público, eu tenho direito de acesso pleno à informação. Só se pode invocar propriedade intelectual se for privado. E mesmo assim, como está sendo utilizado para uma finalidade importantíssima, que é a de prestação jurisdicional, o acesso tem que ser público. Tá? Então, é dificílima a minha ampla defesa e o contraditório nesses aspectos. Tá? Ainda em matéria de contraditório e ampla defesa,
vários escritórios da advocacia têm se valido da inteligência artificial. Basta você entrar na internet, você tem N produtos à venda baseados em algoritmos de inteligência artificial, certo? Nós temos, sim, atualmente, duas categorias de advocacia. Aquela advocacia que consegue, que tem capital necessário para se valer dessa vantagem, que é uma vantagem, em relação a pequenos escritórios e pequenos advogados individuais que não terão condição de concorrer com esse tipo de prestação de serviço jurídico. Tá? Em termos de ampla defesa, ficará muito complicado, porque eu posso, por exemplo, predizer, através da aplicação da inteligência artificial, estratégias que vão me levar a um resultado positivo, muitas vezes obstaculizando que a outra parte tenha acesso às informações. Aquele problema, o clássico problema da assimetria informacional tende a ficar mais agudo a partir do uso da inteligência artificial na atividade jurisdicional. Né? No âmbito do contraditório, né? Eu também vejo problemas. Né? Vejo problemas no âmbito do contraditório. Por quê? Porque com a inteligência artificial eu vou permitir, por exemplo, um sistema de acompanhamento processual muito diferenciado em relação a outros advogados. Né? Por quê? Porque alguns terão acesso a sistemas e outros não. E aí alguém poderia me dizer, Sandro, você novamente está falando de algo que não existe. Pois bem, eu recomendo que os senhores leiam a resolução número 332, de 21 de agosto de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. E eu finalizo com a leitura do artigo 7º desta resolução. Eu finalizo, concluo com a leitura do artigo 7º. Começo, abro aspas. As decisões judiciais apoiadas em ferramentas de inteligência artificial, ou seja, podem ser proferidas decisões judiciais mediante inteligência artificial, volto ao texto legal, devem preservar a igualdade, a não discriminação, a pluralidade e a solidariedade, auxiliando no julgamento justo com criação de condições que visem eliminar ou minimizar a opressão, a marginalização do ser humano e os erros de julgamento decorrentes de preconceitos. Ou seja, a primeira frase, a primeira parte do artigo 7º expressamente está permitindo decisões apoiadas em inteligência artificial no âmbito de todo o nosso poder judiciário. Com essas considerações, eu encerro a minha apresentação, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra ao professor Efim